Imagina esta cena: o veleiro se inclina, adernado até quase tocar a água, as velas tensas como pele de tambor. A rajada o golpeia de frente com a força suficiente para detê-lo, para esmagá-lo, mas ocorre o impossível: acelera. Corta a onda e avança direto para o vento que deveria freá-lo. Não é magia, é física pura. A vela não agarra o ar, o converte em um motor de sucção invisível. Um princípio que permitiu à humanidade escapar das costas, cruzar oceanos inteiros e desafiar a tirania do vento. Hoje descobrirás como. Vamos lá. A tirania do vento, quando o mar era uma prisão. Para entender a magnitude deste descobrimento, devemos retroceder a uma época em que o vento não era um aliado, mas um ditador absoluto. Durante milênios, desde os egípcios que navegavam o Nilo até os fenícios que margeavam o Mediterrâneo, a tecnologia naval baseou-se em um design simples e brutalmente honesto: a vela quadrada. Imagina um grande lençol de linho ou lona, suspenso de um mastro, que simplesmente agarrava o ar que vinha de trás. Era um sistema eficaz, desde que o vento soprasse na direção desejada. Se querias ir para o norte e o vento soprava do sul, içavas a vela e o barco voava. Mas se o teu destino estava justo para onde o vento soprava, se precisavas ir ao norte e o vento também vinha do norte, estavas preso. Nesse cenário, a vela quadrada convertia-se em um estorvo. Desinflava-se, drapejava inútil como uma bandeira, e o barco detinha-se ou começava a derivar sem controle. Os marinheiros da antiguidade chamavam a esta situação navegar em bolina, e era sinônimo de impotência. As únicas alternativas eram desesperadas: lançar a âncora e esperar dias ou semanas para que o vento mudasse de opinião, ou tirar os remos e submeter a tripulação a um esforço esgotador para avançar palmo a palmo contra a vontade do ar. O mar, que devia ser a autoestrada do comércio e da exploração, convertia-se em uma prisão. As costas eram grades, e o vento, o carcereiro. Civilizações inteiras viveram isoladas não pela distância, mas pela incapacidade técnica de desafiar a direção de uma brisa. O mundo era um arquipélago de pontos desconexos, e a chave para uni-los não existia. Até que alguém olhou para uma vela e pensou de uma maneira radicalmente distinta. O giro que abriu o mundo, a vela latina. Essa nova forma de pensar chegou com um design que parecia simples, mas que encerrava uma revolução geométrica: a vela latina. De origem incerta, provavelmente desenvolvida por marinheiros árabes ou do Índico e adotada depois pelos europeus, esta vela não era quadrada, mas triangular. E a sua verdadeira genialidade não residia apenas na sua forma, mas na sua capacidade de pivotar. Diferente da vela quadrada, que pendia fixa, a vela latina podia ser girada, orientada em ângulos muito fechados em relação ao barco e ao vento. Era como se o navegante, pela primeira vez, pudesse sustentar uma conversa com o ar, em vez de simplesmente receber as suas ordens. Esta mudança de forma implicava uma mudança de filosofia radical. A vela quadrada tentava agarrar o vento, retê-lo como um saco para que o seu impulso bruto empurrasse o barco. A vela latina, em mudança, buscava cortar o vento, canalizá-lo, convertê-lo em um fluxo controlado. Em vez de oferecer uma superfície plana ao golpe do ar, oferecia uma superfície curva e dinâmica que interagia com ele de maneira mais inteligente. De repente, os barcos já não estavam condenados a seguir a direção da brisa. Podiam traçar ângulos, avançar em direções que antes eram impossíveis, ganhar metros preciosos contra o vento em uma série de manobras calculadas. Esta inovação, aparentemente técnica, teve consequências históricas titânicas. Sem a vela latina, as caravelas portuguesas não teriam podido descer a costa africana, onde os ventos e correntes jogavam constantemente contra. Sem ela, Colombo não teria podido manobrar no Caribe, nem Magalhães teria encontrado a passagem para o Pacífico. A vela latina foi a chave que abriu os oceanos, a ferramenta que transformou o mar de uma prisão em uma rede de caminhos.
mas o seu sucesso escondia um mistério mais profundo. Por que funcionava? O que ocorria na superfície dessa tela triangular para que o barco pudesse avançar em direção ao vento? A resposta não estava na história, mas na física, e requeria entender que a vela tinha deixado de ser um simples trapo para se converter em algo completamente distinto, uma asa. A vela que se converte em asa, o segredo de Bernoulli. Para desvendar o mistério, devemos esquecer tudo o que acreditamos saber sobre como o vento interage com os objetos. A intuição nos diz que o vento empurra, que aplica uma força na direção em que sopra. Mas quando um veleiro navega contra o vento, essa intuição se converte em uma armadilha. A chave está em entender que nestas condições, a vela deixa de funcionar como um paraquedas e começa a operar exatamente como a asa de um avião. Só que, em vez de estar horizontal para gerar sustentação para cima, está vertical para gerar sustentação para os lados e para a frente. Observa uma vela bem tensada enquanto o barco cinge. Não é plana, tem uma curvatura pronunciada, como o perfil de uma asa. Quando o vento incide sobre essa superfície curva, o fluxo de ar se divide em dois caminhos. Uma parte do ar viaja pelo exterior da curva, o lado de barlavento, e outra parte viaja pelo interior, o lado de sotavento. Graças à viscosidade do ar, esse fluido invisível mas real, a corrente gruda na tela e percorre ambos os lados. Aqui ocorre a magia da física. Devido à curvatura, o ar que percorre o lado exterior, o lado convexo, tem um caminho mais longo que o ar que percorre o interior. Para que ambas as correntes de ar se encontrem na borda de saída da vela ao mesmo tempo, o ar do lado exterior deve viajar mais rápido. E quando um fluido como o ar aumenta a sua velocidade, a sua pressão diminui. É o célebre princípio de Bernoulli, o mesmo que permite que os aviões voem. O resultado é uma assimetria de pressões brutal. No lado interior da vela, o lado que dá para o vento, a pressão é alta. No lado exterior, o lado que dá para onde o barco quer ir, a pressão é baixa, quase um vácuo relativo. O barco, literalmente, não está sendo empurrado pelo vento que golpeia a vela. Está sendo succionado para a frente pelo vácuo que a vela gera na sua face oposta. É uma força sutil, invisível, mas constante e poderosa. O vento já não é um muro que nos golpeia. É um rio que flui ao redor da nossa vela e nos arrasta com ele. O paradoxo está resolvido. O barco avança contra o vento porque a vela transformou o empuxo em sucção. Mas esta revelação nos confronta com um novo problema, tão desafiador quanto o original. Essa força de sucção, esse vácuo que puxa o mastro, não aponta diretamente para a frente, para a proa. Aponta principalmente para um lado, em um ângulo quase perpendicular ao avanço do barco. Se o veleiro fosse apenas um casco oco com uma vela no alto, o resultado seria desastroso. O vento simplesmente empurraria o barco de lado, o faria derivar sem controle como uma folha arrastada pela corrente, e qualquer tentativa de avanço seria inútil. Necessitamos de uma segunda peça fundamental neste quebra-cabeça. Necessitamos de algo que se oponha a esse deslizamento lateral com uma força titânica, algo que agarre a água e não a solte. Algo que ocorre onde os nossos olhos não podem ver, no reino escuro e frio sob a superfície do mar. A vela nos dá a potência, mas é o que está oculto sob o casco o que decide para onde vamos. A âncora invisível, a quilha que desafia o mar. A vela, com a sua curvatura perfeita, gera essa sucção fascinante que puxa o barco. Mas há um problema geométrico inevitável. Essa força de sucção não aponta para onde queremos ir, aponta em uma direção que é quase perpendicular ao avanço, para o lado. Se o veleiro fosse apenas um casco liso com uma vela no alto, o vento o arrastaria lateralmente sem piedade. O barco derivaria como uma folha morta, incapaz de progredir em direção ao seu objetivo. A força da vela se dissiparia em um movimento inútil e o sonho de navegar contra o vento morreria ali mesmo. Para evitar esse destino, os construtores navais idealizaram uma peça mestra de engenharia que atua no reino invisível sob a superfície, a quilha. A maioria das pessoas imagina a quilha como um simples lastro, um peso que evita que o barco vire. E é verdade que cumpre essa função.
mas o seu verdadeiro propósito é muito mais sofisticado. A quilha é, em essência, uma asa vertical submersa, uma barbatana profunda e rígida que se crava na água e se nega a mover-se lateralmente. Para entender o seu poder, devemos recordar uma verdade física fundamental. A água é aproximadamente 800 vezes mais densa que o ar. Isso significa que oferecer uma resistência lateral à água é 800 vezes mais efetivo que oferecer a mesma resistência ao vento. A quilha, com a sua grande superfície submersa, aproveita esta densidade brutal. Quando o vento empurra o barco para um lado, a quilha se enfrenta a uma massa de água imensa que se nega a ser deslocada. É como tentar arrastar um outdoor através de uma piscina. A resistência é feroz, quase inamovível. Agora vem a parte mais bela deste equilíbrio de forças. Imagina que tomas uma semente de melancia úmida e escorregadia e a pressionas entre os teus dedos indicador e polegar. Apertas com força pelos lados. A pressão é lateral, mas a semente, em vez de ficar quieta ou quebrar, sai disparada para a frente. Por quê? Porque bloqueaste o seu movimento lateral com tanta eficácia que o único grau de liberdade que lhe resta é projetar-se na direção perpendicular à pressão. A quilha faz exatamente isso com o barco. Bloqueia a tentativa do vento de arrastar o casco de lado, oferecendo uma resistência monumental. Toda essa energia que a vela gerou, essa sucção poderosa, não tem outro remédio senão canalizar-se para o único lugar onde o barco sim pode mover-se, para a frente, para a proa. A quilha converte uma força lateral em avanço. É uma negociação física onde o perdedor, o vento, termina empurrando o barco exatamente para onde não queria que fosse. A zona proibida, o limite que a física impõe. Mas mesmo com esta coreografia perfeita entre vela e quilha, a natureza impõe um limite que nenhum engenheiro pôde superar. Não existe o barco que possa navegar diretamente contra o vento, com a proa apontando em linha reta para a direção de onde sopra a brisa. Se tentasses fazê-lo, a vela perderia a sua curvatura mágica, desinflaria-se, começaria a drapejar como uma bandeira inútil, e o barco deteria-se na água, balançando sem rumo. É a zona proibida, o ângulo morto da navegação à vela. Esse ângulo limite, além do qual a física se nega a colaborar, é de aproximadamente 45 graus de cada lado da direção do vento. Em termos náuticos, disse que um veleiro pode cingir até uns 45 graus. Isto significa que se o vento vem do norte, o barco pode apontar para o noroeste ou para o nordeste, mas nunca diretamente ao norte. É uma barreira invisível, uma linha traçada pelas leis da aerodinâmica que nenhum design pode cruzar. Por que esse limite? Porque quando o ângulo é muito fechado, o fluxo de ar já não pode grudar na superfície exterior da vela. A curvatura deixa de gerar a diferença de pressões necessária. Em vez de fluir suavemente, o ar se desprende, forma redemoinhos e turbulências, e a sucção desaparece. A vela converte-se de novo em um simples trapo que drapeja ao vento, oferecendo mais resistência que propulsão. É a natureza dizendo: até aqui podes chegar. Não podes enganar-me de todo, só podes negociar. A dança do zigue-zague, a técnica do taque ou virada. Aceitar esse limite não significa render-se, significa ser mais astuto que o vento. Para chegar a um ponto que está diretamente contra a direção do ar, os navegantes desenvolveram uma técnica milenar que parece uma dança, um zigue-zague constante e calculado sobre a superfície do mar. Chama-se tacking em inglês, ou virada em espanhol. A manobra é elegante na sua simplicidade. O capitão orienta o barco o mais perto possível desse limite de 45 graus. Durante um tempo, o veleiro avança em diagonal, ganhando metros em uma direção que não é lá desejada, mas que se aproxima do objetivo de forma oblíqua. Depois, em um momento preciso, o leme gira, a retranca cruza o convés com um golpe seco, as velas se ajustam e o barco começa a avançar na diagonal oposta, outros 45 graus para o outro lado. Com cada virada, o barco traça um Z sobre a água, aproximando-se lentamente, metro a metro, desse ponto que tem bem na frente.
Este processo é muito mais complexo do que parece, porque o vento que sente o navegante não é o mesmo que sopra sobre o oceano. É uma mistura enganosa chamada vento aparente. Quando o barco está parado, sentes o vento real, mas quando o barco começa a mover-se, gera o seu próprio vento, produto da sua velocidade. Essa combinação do vento real e o vento de avanço cria uma direção percebida que é diferente da real. Quanto mais rápido vai o barco, mais muda o vento aparente. É um loop de retroalimentação constante. O barco acelera, o vento aparente se desloca e o navegante deve ajustar as velas para manter o ângulo ótimo de ataque. É como perseguir um objetivo que se move cada vez que te aproximas. Por isso, os velejadores de alta competição parecem dançar sobre o convés, ajustando constantemente cabos e escotas. Não estão nervosos, estão dialogando com um fantasma, com um vento que só existe na sua própria percepção. O retorno do gigante, velas na era do carbono. Poderias pensar que tudo isto, esta sabedoria milenar de velas e quilhas, é apenas uma curiosidade histórica, um esporte para ricos ou uma afeição romântica. Estás enganado. Estamos assistindo a um renascimento silencioso, mas profundo da propulsão eólica, e desta vez na indústria mais pesada do planeta, o transporte marítimo global. A crise climática colocou uma pressão imensa sobre os gigantescos navios cargueiros que queimam óleo combustível pesado e atravessam os oceanos. Suas emissões são uma das fontes mais difíceis de eliminar. E os engenheiros, em vez de buscar soluções futuristas impossíveis, olharam para trás, para os princípios que acabamos de explicar, e disseram: funcionou durante séculos, pode funcionar de novo. Mas já não falamos de lonas de algodão içadas à mão. Falamos de velas rígidas de fibra de carbono, perfis aerodinâmicos que parecem asas de avião gigantes montadas sobre convéses de petroleiros. Estas velas não drapejam, não se desgastam e estão controladas por computadores que otimizam o ângulo de ataque em tempo real, igual a um velejador experiente, mas com uma precisão sobre-humana. Os primeiros designs já estão navegando e os cálculos mostram reduções de consumo de combustível de até 30% em rotas oceânicas. Outra tecnologia irmã é o rotor Flettner, um cilindro vertical que gira sobre si mesmo. Quando o vento incide sobre este cilindro em rotação, gera-se uma força perpendicular graças ao efeito Magnus, o mesmo princípio que faz com que uma bola de tênis com efeito curve a sua trajetória. Estes rotores, frios, metálicos, são em essência velas sem tela, máquinas de sucção pura que aproveitam o mesmo vácuo que criava a vela latina, mas com a eficiência da era do carbono. O princípio é o mesmo, a física é a mesma, apenas os materiais mudaram. O vento, esse tirano que uma vez encadeou a humanidade à costa, está sendo chamado de novo para servir, desta vez para salvar o planeta da sua própria dependência do petróleo. Navegar contra o vento é, no fundo, a metáfora mais perfeita do engenho humano. Não se trata de enfrentar-se aos elementos com força bruta, de tentar dobrar a natureza a puro músculo. Trata-se de algo muito mais sutil e poderoso. Compreender as regras do jogo com tanta profundidade que possamos usar a própria energia do adversário para impulsionar-nos. A vela não vence o vento, o usa. A quilha não luta contra a água, negocia com ela. O navegante não amaldiçoa a rajada que lhe golpeia o rosto. A mede, a calcula, a converte na sua aliada. E nesse processo de compreensão, transforma o impossível em uma rotina cotidiana.